Bom dia, amigos. Estamos começando aqui mais uma resenha do Cheiroso. Conversar um papinho aqui sobre futebol, mas hoje eu quero me ater mais para lá da seleção. Conversar histórias das seleções anteriores, histórias das Copas do Mundo e mostrar para nós brasileiros que nós somos hegemônicos, né? Nós temos a hegemonia do futebol em todos os aspectos. Hoje eu estava vendo a lista das seleções campeãs que detêm maiores ausências, né? Nas Copas do Mundo. A Itália lidera, né? Seguida do Uruguai, da Inglaterra, da França e da Espanha. Quer dizer, todas essas seleções já foram campeãs do mundo, mas elas têm, né, muitas Copas fora, sem participação. E a Itália é a liderança. A Itália, esse ano de 2026, ela fica em 3 vezes fora da Copa do Mundo, consecutivas. Com a seleção tetracampeã, é complicado, né? Depois, a França também ficou várias vezes. Não é só motivo técnico, não. Teve motivos políticos também, né? É como o Uruguai. O Uruguai ficou 2 Copas do Mundo por motivos políticos. Por quê? Porque que a primeira Copa do Mundo foi no Uruguai, só para vocês entenderem o que aconteceu. Então, mas muita seleção europeia boicotou, né? Foi um grupo grande de seleções europeias que boicotou a Copa do Mundo do Uruguai. Aí o Uruguai também não foi para 2 Copas. A de 34 que foi na Itália e a 38 que foi na França. O Uruguai não foi. Aí ele veio para do Brasil e ganhou. Quer dizer, o Uruguai jogou 2 Copas do Mundo e ganhou as 2. 30 e 50. Depois começou a ficar de fora e tal. A de 70 ele até foi bem, mas perdeu para o Brasil, né? Mas é isso mesmo. Então, veja bem, essa coisa toda, isso fundamenta o pensamento de que nós somos líderes em tudo, né? Nós temos liderança em todas as estatísticas referentes à Copa do Mundo. Até por perder Copa em casa, nós lideramos. Das seleções campeãs do mundo, a única que perdeu 2 Copas em casa foi o Brasil, né? Nós ganhamos 5 Copas fora de casa, que também é uma estatística boa, porque poucas seleções campeãs não ganhou a Copa em casa. Só que eu me lembro assim, pare, começar pela Itália, que é tetracampeã, ganhou em casa. A Alemanha ganhou em casa, né? A Inglaterra ganhou em casa. A Argentina ganhou em casa. O Uruguai ganhou em casa. Só 2 seleções não ganhou em casa, das que são campeãs. Foi a Espanha, que ganhou na África do Sul, e o Brasil, que ganhou em 3 continentes, né? 4, porque tem o continente sul-americano e o norte-americano, para mim, são continentes separados, né? Não são continente americano, eu considero 2, o do norte e o do sul. O Caribe pertence ao norte, né? A América Central, que está ali mais imbuído lá com a América do Norte. E depois tem o Brasil ganhou na Europa e ganhou na Ásia. O Brasil só não ganhou na África, mas a África também só promoveu uma Copa do Mundo, né? Foi em 2010 que a Espanha ganhou. E a gente podia até ganhar aquela zorra. Se tivesse levado Neymar e Ganso, a gente trazia aquele caneco pra gente. Eu acredito, né? Porque eu gosto muito de ver craque jogar bola, principalmente se o craque é novo, que ele é irresponsável.
Futebol é arte de malandro, pai, é de moleque de rua. Esse negócio de botar futebol de paletó e gravata tá errado, poxa. Quando eu vejo um técnico de futebol ir de paletó e gravata para dentro do campo, eu digo, esse cara tá errado. Tem que ir com o uniforme da seleção, do treino. Agora não, o cara vai, o cara bonito de paletó e gravata, vai pro escritório, porra. Então, vai para futebol de paletó, não tem jeito não. Olha, a maior autoridade do futebol é o juiz. Ele não vai. A pessoa, o juiz de paletó e gravata correndo dentro do campo atrás da bola para marcar falta. É complicado, bicho, esse tipo de hipocrisia. O nome disso chama hipocrisia. O cara tá. Vai catar caranguejo de paletó e gravata para você ver o que acontece com você. É cada uma que se apresenta pra gente, a gente tem que ver isso e engolir. Mas é o que? Isso são reações humanas, né? Cada um reage de um jeito. Mas, então, veja bem, nós temos aí a Copa que se avizinha, né? Tem umas 2 seleções aí que tem um handicap bom. Eu considero o seguinte, para mim são 3 que tem os handicaps melhores. É Brasil, França e Argentina. Esse trio aí é perigoso. O Brasil, mesmo com os problemas que ele tem, esse negócio de técnico estrangeiro, eu não sou muito afeito a isso. Mas mesmo assim, o Brasil sempre é favorito. Quem quiser discordar de mim, discorde. Mas eu penso assim, o Brasil sempre é favorito. Basta que dê um tom de organização que possa, né, levar a gente a ter um bom desfecho na Copa do Mundo. A seleção da Argentina é uma seleção aguerrida, eles botam o coração no bico da chuteira e o jogador argentino são bons de bola. Eles obedecem também muito ao comando técnico, eles têm essa vantagem. E o aguerrimento, né? Ele disputa a bola como se fosse um pedaço de carne. Pode ver como é. No Santos tem um jogador argentino, no Flamengo tem 1 ou 2, aquele goleiro da Argentina, do Flamengo mesmo é muito bom, e tem mais um outro. Né? Então, onde tem jogador argentino, tem aguerrimento. Né? Eu acho desse jeito. E as outras seleções favoritas, a Inglaterra, eu vi a lista mas essa lista é tudo complicado, porque eu não vejo futebol inglês. Futebol inglês, ele aparece na Europa porque é enxertado com jogadores, né, de fora, principalmente da América do Sul, do Brasil, da Argentina, da Colômbia e tal. Você entendeu? Então, eu não vejo, né, assim, favoritismo. E nem na Espanha também. Analisa direitinho a Espanha. A Espanha tem 2 clubes bons, o Barcelona e o Real Madrid. Né? O Barcelona não está nem tão lá assim, mas dá para encarar. O Real Madrid tá bem, mas puxa lá, tira o jogador estrangeiro de lá, vê o que é que fica. Nada. Você entendeu? Quem tem um futebol mais nacional, assim, competitivo dessas seleções é a França. É como eu já falei no outra live aí que eu disse, que a França tem isso porque é um país menor, né? E eles têm lá os jogadores ficam mais na França e de qualquer maneira é mais perto. Até para fazer um amistoso, um negócio, eles convocam, fica fácil, né? Que é pertinho. A gente já está isolado. A pessoa viajar daqui para a Europa para vir para aqui para jogar, fazer um amistoso, não, fica difícil. Então isso dificulta um pouco os nossos treinamentos. E a data FIFA é muito sobrecarregada, porque tem vários torneios,
né, pelo mundo. Aqui no Brasil a parafernália é danada. Então, é complicado. Mas nós temos o favoritismo natural de quem tem o futebol no pé. E o Brasil é assim. O Brasil, ele quando menos espera, de repente, ele acorda, né? É um gigante deitado eternamente em berço esplêndido. Mas quando ele acorda, é problema. No futebol, né? Em outras coisas, não. A gente é mais devagar. Mas é isso mesmo, meus amigos. Eu queria falar sobre essas coisas assim, dar uma pincelada nesse negócio das seleções, as que mais ficaram de fora, né? Das campeãs. E o resto, a Deus pertence. Vamos aí, né, torcer para que, né, elencamos uma turma de jogadores bons e que a próxima convocação seja um retrato mais fiel do time que vai ser titular. Porque essa maneira de ficar convocando alhos e bugalhos fica difícil da gente entender. E eu mesmo não tenho, acho que não tenho 3 ou 4 jogadores titulares da seleção na minha mente. Eu não tenho. Se você analisar, eu acho que não tem nenhum titular. Porque até Vinícius Júnior, já outro dia, já vi muitas vezes, não pode ser titular, não sei o quê. Se o melhor jogador da seleção não pode ser titular, então tá difícil de entender, né? É um velho. E essa história de Neymar, isso me preocupa demais, porque o Neymar, ele, se você analisar direitinho, pô, vamos ser justos com o não é mais garoto, né? Com o jogador, com o craque. Neymar lidera todas as estatísticas na seleção brasileira. Ele já ultrapassou Pelé em números de gol, né? E olha que ele ficou várias vezes fora. Em Copa do Mundo mesmo ele ficou 2 vezes fora, né? Porque ficou machucado. Então é uma coisa assim horrorosa esse negócio que o Brasil tem. O cara, porque o cara é rico, o cara, deixa ele levar a vida dele, rapaz. Ele era um cara humilde e ficou rico. Neymar com parece 14 anos já não precisava mais trabalhar, não. Porque ele foi pro Real Madrid, ficou lá uns tempos, pegou um bom dinheiro, depois bateu o pé e disse, eu quero voltar. Aí voltou pro Brasil. Vocês não sabiam disso, não? Então pronto. Ele já tinha 1 milhão de euros com 14 anos. 1 milhão de euros. Sabe o que é 1 milhão de euros? São 6 milhões de reais. Eu com 6 milhões de reais eu não dou um prego numa barra de sabão para ninguém. Você entendeu? Então, são essas coisas que o povo não sabe. Deixa o cara levar a vida dele, rapaz. Todo mundo leva aí, rapaz. Eu vejo político aí que tinha a obrigação de fazer alguma coisa e não faz. E tem um detalhe, futebol é a arte da irresponsabilidade. Romário, lembra de Romário? Você participa do treino, ele falou, é isso que eu faço. E ele fazia. Ele sabia o que estava fazendo. O negócio dele era jogar futebol, e futebol é irresponsabilidade. E não é de você querer botar o futebol como se fosse um escritório. Tá errado, bicho. Não é assim não, pai. Futebol é o cara dar chapéu, é dar um drible, é voltar, dar outro drible, para você humilhar o cara perder a galhardia. Um zagueiro tomou um drible doido, ou ele quebra a perna do cara, ou ele não joga mais nada naquele jogo. Porque ele tomar uma caneta não é fácil não, é uma humilhação demais. E eu gosto de ver essas coisas. Eu, na década de 70 e 80 que eu estava em São Paulo, principalmente a década de 70 foi formidável em termos de futebol, porque os nossos jogadores não iam embora, né? A década de 70 todinha foram poucos jogadores que foram embora. Eu só lembro de 3 ou 4, né? Na década de 70, que foi Jairzinho, Paulo César Caju, Luiz Pereira e mais um outro. Foi que eu lembro, de jogadores que saíram lá para fora. Nossos jogadores ficavam aqui no Brasil, rapaz. Nossos times, tudo era uma seleção. Era uma seleção. Mas tá bom, amigos. Um bom dia para vocês, que Deus nos abençoe. E vamos que vamos. Amanhã tem mais um
prazo, tá bom? Tchau.